Então, vamos iniciar a resolução da primeira avaliação da disciplina de Sistemas de Controle. Então, a questão 1. Uma planta de controle de temperatura está indicada na figura abaixo. Então, aqui temos uma planta de controle. De imediato, podemos identificar a entrada de referência. Aqui é o ponto de ajuste, né? O detector de erro, aqui, que é esse somador, esse elemento de soma. Aqui, esse ponto é o sinal de erro atuante. Aqui, o amplificador. Aqui, o sensor, atuador, planta e a saída da planta. Como é um sistema de controle de temperatura, então temos que lembrar disso para responder as questões. Então responda: qual o sinal de saída? A primeira pergunta. B. Qual possível sinal elétrico que flui em cada um dos segmentos de conexão entre cada um dos blocos, de A, B até o último G? C. Determine o sensor que pode ser usado. D. Determine o atuador que pode ser usado. E. Qual o sinal de controle? Indica uma planta que pode ser usada para este sistema. Então, agora, para essa resolução, temos, então, comparando agora, temos a letra A. Como o sistema é térmico, o sinal de saída é a temperatura, que deve ser controlada. Então, como o sistema é térmico, obviamente que o sinal de saída da planta, né, que deve ser medido, o sinal que deve ser medido é a temperatura. Letra B. Os sinais elétricos que podem fluir em cada um dos segmentos de conexão, né, entre cada um dos blocos, né, os sinais A, B, C, D até o G. Primeiro, o sinal A. O sinal A é esse aqui. Então, esse sinal A é o que? É um sinal de tensão, né? Pode ser de tensão controlável por um potenciômetro, por exemplo. O sinal B. O sinal B é o que? É um sinal de tensão que seja a diferença de tensão entre o sinal A, que é a referência, né, e o sinal G, que é o sinal, né, de tensão vindo da medição através do sensor, vindo daqui, para fazer o cálculo, né, do erro. Então esse é o sinal B, que é o sinal do erro. O sinal C é o sinal de tensão amplificado, né, através do aumento da tensão propriamente ou através de uma amplificação da corrente para obter um aumento de potência elétrica. Então, pode-se amplificar a tensão, mas tem que se dimensionar a resistência que vai, né, fazer o aquecimento, se for o caso de uma resistência elétrica, ou algum outro meio de aquecimento, né? Pode ser por indução eletromagnética, ou algum meio que possa converter energia elétrica, né, em energia térmica, ou um sistema, né, que possa, o sistema elétrico, né, uma válvula que possa adicionar combustível, né, combustível, no caso, né, fóssil, né, ou não fóssil, né, que possa ser queimado, ou biomassa, de forma que aqueça, né, ou pode ser por atrito também, né. Se o aquecimento for por atrito, pode causar barulho, mas é uma forma de controlar a temperatura. O sinal D. O sinal D, que está aqui nesse ponto, pode ser um sinal de tensão de saída da fonte, por exemplo, do atuador, que deve ser aplicado à planta, né?
o sinal deve ser adequado para fornecer a potência necessária. Embora, claro, o sinal de tensão vai, se for uma resistência que for usada, o sinal de tensão ao quadrado de G por R é a potência dissipada nessa resistência, que vai causar uma dissipação térmica, né? De forma a aquecer o sistema controlado ou controlar a temperatura. O sinal E ou E é o sinal térmico, né? Ou seja, a temperatura do ambiente controlado, ou a temperatura que se deve ser controlada, né? O sinal F, que é aqui entre a planta e o sensor, é o que? É o mesmo sinal térmico. Entretanto, levado para um ponto de medição, e que seja, né, diretamente imerso no ambiente ou através de um duto de amostragem que deve chegar ao sensor de temperatura. Ou seja, aquele caminho ali só apenas indica, né, o meio físico para chegar à temperatura, ao sensor de temperatura. O sinal G é o sinal de tensão gerado pelo sensor. O sensor deve ter a capacidade de fazer a transdução linear de temperatura para o sinal de tensão, ou seja, converter um sinal de temperatura em tensão. Se o sensor for um sensor né, que possa fazer essa conversão direta, seria um termopar, né? Entretanto, poderia ser um sensor de temperatura eletromecânico, né? Ou seja, poderia ter uma expansão térmica e essa expansão poderia ser proporcional à temperatura. E essa expansão térmica poderia acionar um potenciômetro, por exemplo. Seria uma forma de realizar, né, o sensoriamento, né, fazendo o sensoriamento através de um sensor mecânico, né? Agora, a resposta da pergunta C é o quê? Um sensor adequado que tem a capacidade de fazer a transdução direta de temperatura para tensão é o termopar. Letra D. Um atuador adequado é uma resistência elétrica, né, adequadamente dimensionada para poder dissipar a energia necessária para fazer o controle sem haver danos, né? Sem danificar. Letra E. O sinal de controle é o sinal de saída do controlador. Logo, o sinal C. Esse sinal de tensão amplificado através do aumento da tensão propriamente ou através da amplificação da corrente para obter um aumento de potência elétrica. Ou seja, o sinal não precisa ter o nível necessário, né, para realizar o trabalho de aquecer o ambiente, né, de controlar a temperatura. Ou seja, quando isso acontece, tem que fazer um drive, né, criar um drive. Esse drive amplifica a potência, né? Assim, com a fonte, outra fonte, né, de tensão ou de corrente, possa fornecer a energia necessária para que seja proporcional a essa entrada, né, do sinal de controle. F. Poderia ser uma planta de controle de temperatura de uma chocadeira, por exemplo, um forno elétrico ou uma estufa para recém-nascidos e assim por diante. Ou seja, são uma infinidade, né, de aplicações que necessitam do controle de temperatura. Questão 2. Uma lâmina foi montada na extremidade de um sistema amortecedor mola-massa, conforme a figura ao lado. Esse sistema gira no plano da folha, que deve estar perpendicular à ação da gravidade. Assim, a gravidade não afeta esse sistema no plano analisado. Assim também, um torque tal é usado para controlar a profundidade do corte, à medida que o sistema gira e completa giros completos. Ou seja, à medida que o sistema gira, há uma força centrífuga, né,
que faz com que se afaste, né, do ponto de giro aqui, afasta a lâmina. Logo, quanto mais rápido gira, mais se afasta do ponto de giro, ou, né, na direção radial. Logo, a profundidade do corte desse sistema pode aumentar, né? Pode ser controlada através da velocidade do giro. E essa velocidade, naturalmente, é controlada pelo torque. A massa é de 500 gramas do sistema. A constante da mola é de 100 Newton por metro. O amortecedor tem constante de 5 Newton vezes segundo por metro. E o raio para condição de repouso, né? Ou seja, a mola não esticada e nem comprimida é de 2 metros. Considere a massa toda concentrada na extremidade na posição de corte, ou seja, com o mesmo valor do raio. Pede-se, nessa pergunta, letra A, obtenha a equação diferencial, sabendo que a entrada do sistema é o torque e a saída é a variação do raio, ou seja, a profundidade do torque. Para uma velocidade, letra B, constante de 2 raios por segundo, qual a profundidade extra de corte? Então, vamos à resolução. Então, para perguntar, temos a entrada do sistema é dada em torque. Entretanto, né, a saída desejada é uma alteração do raio para que altere a profundidade do corte, como a gente viu. Assim, é uma composição de duas ações, uma radial e outra girante, né? Então, temos dois movimentos, né? Uma composição de movimentos. Para movimentos girantes ou circulares, temos a seguinte equação, né? Conforme a equação que tinha anexa à avaliação. Então, a equação é essa aqui, que é torque é igual ao momento de inércia vezes a aceleração, que é a segunda lei de Newton para movimentos circulares. Então, essa lei de Newton para movimentos circulares diz que o somatório, né, de todos os torques é igual a zero. Ou seja, para esse sistema temos apenas um torque, né, e esse torque é o torque de entrada, mas como reação temos o torque de reação, que depende da aceleração de um momento de inércia, né? Momento de inércia desse sistema. Então, aqui não apresenta uma força de amortecimento circular. Poderia haver uma força de amortecimento circular, diferentemente de força de amortecimento linear, né? Mas na verdade semelhante, né? Que é proporcional à velocidade de giro, né? Que é semelhante à força de amortecimento para movimentos lineares, que a força, né, contrária ao movimento é proporcional à velocidade, né? Então, nesse caso, aparecem apenas dois termos para essa equação de torque, né? Em torno de um ponto de giro ou de pivoteamento, né? Então, o torque de entrada TI menos o momento de inércia do sistema vezes alfa, que é a aceleração. Ou seja, o torque de entrada é igual ao torque, né, ou a força, né, de torque de giro contrário ao movimento, que é o momento de inércia, vezes alfa, que é a aceleração. Como a aceleração pode ser escrita com um sistema de pontos, né? Então, a aceleração é a derivada segunda da posição. No caso aqui, é a posição angular. Então, logo é θ, 2 pontos. Para movimento radial, no caso, temos uma composição de forças, né, na qual a força centrífuga é composta pela força restauradora, restauradora da mola e do amortecimento, né? Então, temos quando o sistema acelera radialmente, então temos
uma força devida a essa aceleração radial, então é massa vezes aceleração, e que contrapõe a esse movimento é a força de amortecimento, que depende da velocidade, que é B vezes V, e a força restauradora da mola é K vezes X. Isso é igual, tem que ser igual à força, né, centrífuga, né, ou centrípeta do sistema, né? Essa aceleração centrípeta, né, na sua representação não vetorial, né, aqui não tem os vetores, né, indicação vetorial, então a aceleração em módulo, né, é igual à velocidade linear ao quadrado sobre o raio, ou substituindo, né, a relação angular para linear, né, a conversão é ômega ao quadrado vezes o raio. Então essa força centrífuga, como já sabemos, depende da massa, né, que está girando em torno de um ponto de giro, vezes a aceleração centrípeta. O raio, né, como sabemos, ele vai ser variável, então ele é dado por um raio inicial mais um raio variável, né? O raio inicial é aquele de 2 metros. Então, essa equação que acabamos de escrever pode ser escrita na notação de ponto, né? Então, a aceleração é a derivada segunda da posição. No caso, a posição vai ser radial, né? Ou seja, vai ser o raio. Então, raio 2 pontos, mais B vezes raio ponto, mais K vezes o raio, que agora é a variação da posição né, da lâmina de corte. Então, essa variação é o quanto a mola vai ser comprimida ou tensionada, né? E a força centrípeta, como vimos, no caso fica m vezes ômega ao quadrado vezes o raio. Agora, como o raio, podemos substituir o valor do raio. O valor do raio é o raio inicial, né, de repouso, né, sem giro, mais o raio variável. Então, podemos agora também saber, né, sabemos também que ômega é igual à derivada primeira, né, primeira da posição. Então, temos agora uma relação entre a posição e a velocidade de giro, e podemos agora reescrever, né, substituindo e agrupando, né, os termos. Então, podemos fazer a multiplicação aqui, podemos multiplicar essa massa vezes ômega ao quadrado vezes o raio inicial, e também multiplicar vezes o raio variável, né? Então temos aqui o termo com raio R, né? E aqui do lado esquerdo também da equação. Então podemos agrupar esses dois termos e então a equação fica desta forma, né? Um termo em R, né, do raio variável, então ele fica K menos M ômega ao quadrado. E do outro lado, um termo que depende de ômega também, que é variável, né, mas multiplicado por M e raio inicial. Assim, obtém-se um sistema de equações diferenciais. Então, uma equação devida ao movimento radial e a outra devida ao movimento circular. Então, esse sistema pode ser escrito em 3 equações aqui. 3 equações. Ou, claro, poderia fazer uma redução, né, fazendo a substituição da terceira equação na segunda e na primeira, né, substituindo né, ômega, por exemplo, substituindo θ, né, ou ômega, né, na primeira e na segunda, né. De qualquer forma, podemos simplificar a equação passando dividindo a massa m por todos os termos de todas as equações. Então fica R 2 ponto e mais B sobre M vezes R ponto mais R vezes K sobre M menos ômega ao quadrado, que é igual a ômega ao quadrado vezes R zero, que é o inicial, né? E essa equação aqui
A gente deixou as duas últimas aqui da mesma forma. Agora, podemos substituir os valores, né, que foram dados, os valores da constante de amortecimento, B, da massa e também o raio inicial, né, que era de 2 metros. Então, essa equação pode ser simplificada da seguinte forma. Então, é uma equação mais simples. E também podemos isolar aqui, porque torque inicial é uma entrada, né, esse TI, então ele pode ser passado para o outro lado da igualdade e ser escrito dessa forma aqui. Ou seja, deixando, né, isolado o termo de derivação. Então, a posição angular pode ser obtida com a integral de ômega, né, ou a integral dupla integral, né, a dupla integral aqui, ou a integral segunda, né, aqui do torque de entrada, né, vezes 2 pelo R ao quadrado. É claro que essa segunda equação aqui podia ser escrita através de uma derivada primeira, né? Basta deixar então em função da derivada primeira da velocidade. Então, isso aí seria um sistema de equações. Desta forma já seria suficiente, né, para ter uma resposta razoável, né, para simular o sistema. Claro que seria interessante colocar uma força de amortecimento de giro, né, do movimento circular para dissipar a energia, né, também para o movimento circular, para o sistema não ter aceleração, né, sem perda de energia, ou ele voltar ao repouso quando é acelerado, né, quando cessar o torque de entrada tal I. Agora, pergunta B. Para uma velocidade constante de 2 rádios por segundo, qual a profundidade extra de corte? Ou seja, essa pergunta aqui não depende da resolução da equação diferencial. Ou seja, basta, né, usar a equação diferencial e colocar as derivadas, né, primeira e segunda, como sendo zero, ou seja, para o sistema que com velocidade constante, mas com aceleração zero. Então, nesse caso, a força centrípeta vai se igualar à força, né, da mola, né, radialmente. Então, a massa vezes ômega ao quadrado vezes o raio, que é o raio inicial mais a variação do raio, que é o que se quer saber, essa variação do raio, é igual a K vezes que é a constante da mola, vezes a variação do raio. Por quê? Porque se o raio não variar, permanecer os 2 metros, não há compressão e nem tensão, né, na mola, ou seja, ela não fica nem tracionada e nem tensionada. Assim, é necessário aqui não usar o raio inicial nessa posição, e sim a variação do raio, porque quando o raio inicial for o valor do raio, efetivamente, então a mola não tem força alguma, a força é zero. Então, isolando o valor do raio nesse sistema de equação aqui, né, quer dizer, nessa equação, o raio R, né, que é o raio que varia, obtemos essa expressão. Substituindo o valor, né, da velocidade, a massa do sistema, né, a constante da mola, então obtemos o seguinte valor, que o raio vai alterar, né, o raiozinho vai alterar em 4,08 centímetros, ou seja, vai ter os 2 metros mais esses 4,08 centímetros. Há um aumento, né? Então a profundidade do corte é de 4 centímetros, né? 0,08 e 8,08. Questão 3. Obtenha a função de transferência no domínio da frequência da seguinte equação diferencial. Então, observamos uma equação diferencial aqui de terceira ordem. Vemos que todos os termos são pares, então podemos simplificar e podemos, né, também, né, podemos dividir todos os termos por 2. Assim fica uma equação mais simples, mas
que ao final das contas é a mesma coisa, né? Então, pode-se simplificar a equação dividindo os dois lados da equação por 2. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo, aplicar a transformada Laplace em todos os termos das equações para condições iniciais nulas, né? Condições iniciais nulas. Então, aplicando a transformada Laplace do termo de derivada terceira da saída y é s ao cubo y em função de s. Para a derivada segunda aqui com relação ao tempo, é menos 3 aqui fica, né? S ao quadrado, y em função de s. O termo de primeira ordem aqui, a derivada é s vezes y de s. E aqui, para a entrada, fica 2s u de s para a derivada primeira. E aqui o termo de primeira ordem, quer dizer, de ordem zero, sem derivada, é menos 4 u de s. Então, como agora temos fatores comuns aqui, fatores comuns aqui e aqui, podemos colocá-los em evidência. Então, no caso, o y em função de s, e do lado direito também temos fatores comuns que também podem ser colocados em evidência. Assim, podemos obter a expressão, né, da saída y de s dividido por u de s. Basta passar dividindo, né, essa parte aqui, né, passa dividindo e passa dividindo para o lado esquerdo o u de s, que é esse termo aqui. Logo, eu tenho a saída sobre a entrada. Então, o resultado é 2s menos 4 dividido por s ao cubo menos 3s ao quadrado mais s. Ou seja, não tem o termo de primeira ordem, né, quer dizer, de ordem zero, né, não tem o y, ou a saída sem nenhuma derivação, né? Então, aqui poderia até fatorar um s aqui no lado de baixo dessa equação, mas não altera o resultado. Questão 4. Obtenha a função de transferência de um sistema definido no espaço de estados, conforme abaixo. Então, pede para usar operações matriciais, né? Então, o sistema no espaço de estados, aqui no espaço de estados temos as variáveis de estado com suas respectivas derivadas primeiras, é igual a isso aqui, que é essa matriz, vezes as variáveis de estado mais o vetor de entrada, né, u, e aqui a saída, né, em função das variáveis de estado. Então, a resolução é a função de transferência a partir das matrizes de estado, né? A função de transferência a partir dessas matrizes pode ser calculada através dessa expressão que também estava no anexo da avaliação, que é uma multiplicação de matrizes. Então, todos esses termos aqui em negrito são matrizes, e essas matrizes devem ser extraídas desse sistema aqui de equações. Esse sistema de equações, fazendo a comparação com a forma padrão, que é essa, né, de sistemas na forma padrão, aí, na forma em espaço de estados, podemos observar aqui que esse A aqui, que multiplica o vetor de estados, é a matriz A, que multiplica o vetor de entrada aqui, é a matriz B, e para a saída, o que multiplica o vetor das variáveis de estado é a matriz C. E aqui a matriz D, que liga a saída diretamente à entrada. Entretanto, esse sistema aqui não apresenta, ou seja, essa matriz é zero. Então, comparando
o sistema dado, né, na forma padrão, obtemos os valores das matrizes. Então, aqui temos a matriz A, que foi obtida aqui, dessa posição, comparando o sistema padrão com o nosso sistema, a matriz B e a matriz C. A matriz D é nula, né? É zero. Então, agora podemos substituir as matrizes nesta equação. Esta equação aí matricial, né? Basta substituir, né? E, entretanto, há uma dificuldade. A dificuldade maior é que essa expressão aqui é a inversa de uma matriz. Então, é necessário fazer uma inversa de uma matriz. E essa matriz não é numérica, nem algébrica. Aí que amplia um pouquinho a dificuldade. De qualquer forma, né, escrevendo na forma matricial, podemos aqui primeiro multiplicar o S, né, pela matriz identidade. Então, S vezes 1, S vezes 1 aqui e S vezes 1 aqui, ficou a diagonal principal como sendo S. Agora, subtraindo essa matriz em função de S por essa matriz aqui, dentro, né, desses parênteses aí que indica a inversa, né, a matriz inversa, então fica S menos vezes menos vai dar mais, então S mais 1, menos vezes menos aqui vai dar mais, S mais 2, e menos vezes menos aqui vai dar mais, S mais 1 aqui dentro. É necessário, né, calcular agora a matriz inversa dessa equação, dessa parte da equação, na verdade. Então, pode-se calcular a inversa pela técnica de escalonamento de matrizes. Ou seja, então, vamos supor que essa matriz M aí, né, seja a inversa, né, a igual a inversa dessa aqui. Então, temos agora, para calcular a inversa da matriz M, para gerar essa matriz inversa, ou a inversa de M, né, temos que escrever a matriz na forma convencional e, posteriormente, aqui do lado, né, escrever a matriz identidade e fazer o escalonamento até gerar uma matriz identidade aqui dessa parte, dessas 3 colunas aqui, 3 linhas, semelhante a essa da direita. E quando isso ocorrer, aqui na direita vai gerar a matriz identidade, a matriz inversa. Então, a primeira etapa para produzir a matriz inversa, para obter a matriz inversa, é fazer com que a diagonal principal se torne, né, tudo um valor unitário. Então, para que isso ocorra, basta dividir, né, dividir a primeira linha L1 por S mais 1, que vamos obter, né, nessa diagonal, o primeiro elemento da diagonal principal, o valor 1. E para a segunda linha, podemos dividir a segunda linha por S mais 2. E a terceira linha por S mais 1. Assim, obtemos aqui, né, o valor da diagonal principal, todos com o valor unitário. Então, é um dos passos para obter a matriz de identidade nessa parte esquerda e, consequentemente, no lado direito, vamos gerar a matriz inversa. Agora, a próxima etapa é eliminar esse termo aqui. Esse termo tem que se tornar zero através da operação né, algébrica entre as linhas dessa matriz. Então, para eliminar esse termo aí selecionado, temos que escrever, né, temos que somar a primeira linha, né, ou nessa linha podemos observá-la, né, para obter o valor de zero aí. Se somar esse valor mais 1, que é da segunda linha, vezes f de s, que é uma função de s,
eu quero obter uma função, não é um elemento, como se faz ao se obter a matriz inversa quando a matriz é numérica. Aqui não, aqui vai ser uma função, né? Então, a pergunta é, qual elemento que se multiplica pela linha 2, qual função que se multiplica pela linha 2, que somada à linha 1 faz resultar em zero esse elemento da linha 1. Então, escrevendo aqui, temos, né, escrevendo dessa forma, né, essa parte mais 1 vezes f em função de s é igual a zero. Isolando f de s, temos que multiplicar, né, pela linha 2 a função 1 sobre s mais 1. Então, a equação geral para todos os termos da linha 1 fica, a linha 1 é igual à própria linha 1, somada com a linha 2 multiplicada por f de s, mas o f de s é 1 sobre s mais 1. Então, agora basta operar todos os elementos da linha 1 que vamos obter essa expressão. Então, agora, assim, né, depois de operar, né, fazendo a linha 1 igual a L1 mais L2 vezes f de s, obtemos essa expressão aqui para todos os termos da equação, dessa matriz, né, dessa linha, todos os termos dessa linha, dessa matriz. Agora temos que eliminar agora tem dois termos a serem eliminados aqui, né, nessa coluna, a terceira coluna aqui. Mas primeiro vamos eliminar esse aqui, que está marcado, que é o menos 1 sobre s mais 2. Então, a pergunta é, qual função que eu multiplico pela linha 3, né, que somada à linha 2, de 0, resulta em 0. Então, se eu pegar a linha 2, que é menos 1, para esse elemento que estamos analisando, né? Menos 1 sobre s mais 2, mais 1, que é o valor da diagonal, então fica mais fácil operar quando se coloca 1, né? Fazer primeiro com que a diagonal principal se torne 1, para ficar mais fácil a operação, porque a multiplicação por 1 é mais fácil. 1 vezes f de s, que dê 0, né? Então, essa solução dessa equação, obviamente, é 1 sobre s mais 2. Então, assim, a linha 2 tem que ser substituída pela própria linha 2 mais a linha 3 vezes esse f de s, o qual é 1 sobre s mais 2. Assim, com essa equação, L2, a linha 2, que é igual à própria linha 2 mais a linha 3 vezes f de s, obtemos essa linha 2 aqui. Nesse caso, agora temos 0, 1, 0, ou seja, esse termo se tornou 0, que era o objetivo, e os outros termos se modificaram para esses valores. Agora, para eliminar o elemento selecionado agora, esse aqui, temos que operar da seguinte forma. Então, esse elemento mais 1, que é o valor da linha 3, nesse caso, vezes uma função f de s, tem que dar igual a 0. Então, qual o valor dessa função f de s? Obviamente, é 1 sobre s mais 2 vezes s mais 1. Assim, aplicando a todos os termos, então vai ser cada elemento da linha 1 é igual ao próprio elemento da linha 1 mais a linha 3 vezes esse f de s. Esse f de s é essa expressão que acabamos de obter. Então, ao se realizar essa operação, obviamente obtivemos no lado esquerdo a matriz de identidade. E do lado direito, por consequência, esse algoritmo nos dá o valor da matriz inversa de M, né? Ou M inversa, que era o objetivo. Então, essa é a matriz inversa que estávamos procurando. Dessa forma, né, M é a matriz inversa, como está escrito aqui. Agora, basta usar esse valor da matriz inversa na expressão original
que era o objetivo de obter a função de transferência, né, do sistema de equações no espaço de estados. Então, substituindo agora a matriz inversa, naquela parte que deveria calcular a matriz inversa, então fica esse vetor aqui multiplicado pela matriz inversa, multiplicado por esse vetor coluna mais zero. Então, o primeiro passo é multiplicar essa primeira, o primeiro vetor, né? Esse primeiro vetor por essa matriz. Então, temos que obedecer a regra de multiplicação de vetor por matriz, né? Então, aqui multiplica-se a linha pela coluna, né? Então, vai surgir uma matriz, uma linha por 3 colunas aqui embaixo. Ou seja, 1 vezes 1 sobre S mais 1 e 0 vezes 0, que vai dar 0, 0 vezes 0, que vai dar 0. Então, o primeiro termo é esse, 1 sobre S mais 1. Para a segunda coluna, temos que multiplicar o vetor 1 vezes esse primeiro termo, mais 0 vezes o segundo termo, mais 0 vezes esse terceiro termo, que, né, resulta só no primeiro termo não nulo, né? E assim por diante. Depois, basta multiplicar por esse outro vetor, aqui, coluna, né, do lado direito. E como é um vetor com vários zeros, só tem um, então só vai sobrar o último termo, né, ao se multiplicar, que é o primeiro vezes zero, o primeiro elemento desse vetor linha vezes zero, o segundo vezes zero e o terceiro vezes 1. Então, a função de transferência resultante é 1 sobre S mais 1, entre parênteses, ao quadrado, né, vezes S mais 2, ou seja, não é tão difícil assim, basta treinar, né? Aqui, a questão 5 agora pede, obtenha a representação em espaço de estados da seguinte função de transferência. Então, para representar em espaço de estados, devemos pegar essa função de transferência e reescrevê-la na forma de equação diferencial, ou seja, temos que fazer a transformada inversa, né, de Laplace. Então, aqui podemos primeiro, no denominador aqui, fazer expansão, multiplicando esses polinômios no domínio S, S mais 3 vezes S menos 2 vezes S menos 1, então vamos obter um polinômio de terceira ordem, né? S ao cubo menos 2S vezes S ao quadrado menos 9S mais 18. Então, podemos passar multiplicando agora, podemos passar multiplicando esse termo por Y, esse termo de baixo por Y aqui em cima, e o 1 passa multiplicando o X, né? Ou o X passa multiplicando 1 por outro lado, então fica dessa forma aqui. Então fica esse termo aqui vezes Y. Depois multiplicamos termo a termo e fazemos a transformada de Laplace inversa. Então, agora reescrevendo, né, desfazendo a fatoração, então fica S ao cubo vezes y de S menos 2 S ao quadrado vezes y de S menos 9S y de S mais 18S é igual a x de S, ou em função de S. Agora, fazendo a transformada inversa da equação em cada termo, né, para condições iniciais nulas, né, temos que o S ao cubo vezes y de S torna a derivada terceira da saída y, aqui fica menos 2 derivada segunda da saída, menos 9 derivada primeira, mais 18y, que é igual a x de t, agora, todos agora no domínio t. Agora, isolando o termo de maior ordem, podemos escrever na forma de ponto, né? Assim, na forma de ponto. Podemos escrever na forma
na representação por ponto. Então fica y3 ponto, que é a derivada terceira, é igual a 2y ponto, mais 9y ponto menos 18y mais u. Agora devemos criar, né, as variáveis de estado da seguinte forma. Então definimos como x1 é igual a y. Agora sabemos também que x2 é a derivada primeira, ou x1 ponto, aqui, que pode ser escrito como x2 é igual a y ponto também, né? E x3 é igual a derivada de x2, ou x2 ponto, que pode ser escrito dessa forma também, ou seja, x3 é igual a y2 ponto, e x3 ponto é igual a x2 ponto, que é igual a x1 3 ponto, que é igual a y3 pontos, né? Todos esses aí são consequências, né, dessa convenção. Então, podemos agora, né, substituir na equação principal lá, que é a derivada primeira, né, ou x3 ponto é igual a 2x3 mais 9x2 menos 18x1 mais u. Ou seja, vindo daqui, né, dessa equação. E x1 ponto é igual a x2, isolando os x pontos, né? X1 ponto, x2 ponto, para todos ficarem em função das variáveis de estado sem suas derivadas, né? Vai ficar todos em função da derivada primeira, quer dizer, as derivadas primeiras vão ficar em função das variáveis de estado, né? Colocando-se na ordem das variáveis de estado, então x1 ponto é igual a x2, para a primeira equação, colocando na ordem, x2 ponto é igual a x3, e x3 ponto, ou x ponto 3, né? X ponto 3 é esse valor aqui, né? Como já vimos. Agora podemos naturalmente escrever na forma de matriz. Então agora com essa equação agora vamos escrever na forma de matriz, que é muito fácil. Então temos um vetor da derivada primeira das variáveis de estados aqui, e a matriz A aqui sendo a fatoração, né, matricial de cada equação aqui de cima, né? Então, como a primeira equação não apresenta o x1, então fica o termo 0 aqui. E apresenta o x2, então fica o termo 1. E como não apresenta o x3, fica 0. Então fica 0, essa, né, matriz, fica essa linha vezes essa coluna, então fica 0 vezes x1 mais 1 vezes x2 mais 0 vezes x3. Então daí que veio a formação dessa primeira linha dessa matriz. Para a segunda linha, a mesma coisa. Então na equação 2 não apresenta a variável x1, então fica 0. Não apresenta a variável x2, então fica 0. E apresenta apenas a variável x3, que fica 1. Para formar a terceira linha, vemos que apresenta menos 18 x1 aqui, apresenta 9 x2 e x3 valor de 2, e u fica aqui. Então essa é a formação da terceira linha dessa matriz. E a relação entre a saída e os estados, a saída só depende do estado x1, então fica um vetor, né, aqui apenas com 1 no primeiro elemento vezes o vetor dos estados. Evidentemente esses dois são 0 porque a saída não depende nem do estado x2 e nem do estado x3. Questão 6. Simplifique o diagrama em blocos abaixo. Obtenha a função de transferência. Ou seja, a função de transferência de do sistema todo, que é a saída CS sobre RS. Então aqui temos um sistema. Então o primeiro passo é simplificar essa
primeira malha aqui de retroalimentação, né? Que é o primeiro passo. Então, para uma realimentação não unitária, temos a seguinte expressão, né? Que já demonstrada nas aulas anteriores, né? Em outras aulas. Então, a saída sobre a entrada, C de S, em função de S sobre R de S, é a função G de S sobre 1 mais G de S vezes H de S. Então, temos que aplicar essa fórmula aqui nessa parte selecionada, né? Então, o G de S é essa função aqui, esse bloco de ramo direto aqui, que liga o erro aqui à saída, e o H de S vale S, não é 1, né? Não é unitário. Então, substituindo, né, a parte interna dessa figura, escrevendo aqui o G de S em cima, e 1 mais o G de S vezes o H de S, que é S. Obtemos a expressão 1 sobre S vezes S mais 2. O segundo passo agora é a partir da obtenção daquele resultado, né? Obter agora a expressão, incluindo agora esse amplificador de 160, né? Amplificador do erro. Então, agregando agora essa função de transferência, né, da saída sobre o erro, E de S, temos uma nova função, né, que podemos chamá-la de G2, então, que é igual a CS sobre o erro, né, em função de S. Então, basta multiplicar por 160, porque estão em série, né? Então, 160 vezes 1 sobre S vezes S mais 2. Agora, podemos né, agregar a realimentação unitária externa aqui, ó, que é 1. Esse ramo aqui multiplica por 1, então é unitária. Então, podemos usar a mesma expressão, né, que usamos anteriormente e substituir. Agora, nesse caso, o H de S vale 1, né? Então, simplificando, o resultado final da função, né, G de S é igual a 160 sobre S ao quadrado mais 2S mais 160. Questão 7. Para o diagrama de blocos abaixo, determine, letra A, o tipo de controlador que está sendo utilizado. Então, nesse sistema aqui temos um controlador. A letra B, a forma a constante da forma padrão do controlador indicado, né? Então, esse controlador é de que tipo, né? E qual é a constante desse controlador? Qual o valor da constante? Resolução. Então, no apêndice tinha várias formas, né, no anexo, de vários controladores. Entretanto, claro, lá não tinha o nome do controlador de cada uma das expressões. Então, seria necessário saber identificar, né? Então, o primeiro controlador aqui é do tipo proporcional, o segundo aqui é do tipo integral, o terceiro aqui ele é proporcional e integral, e o quarto aqui é proporcional e derivativo, ou PD, e o último é P e D, né? Proporcional, integrativo e diferenciador, né? Diferencial, integral, né? E proporcional. Então, para a letra A, o tipo de controlador, pode-se observar né, que ele é do segundo tipo aqui. Então, comparando as equações desses controladores automáticos industriais, nota-se que é um controlador do tipo integral, né? A B, a constante da forma padrão do controlador, como vimos lá, era 1 sobre S, a equação do controlador. Então, a constante de integração KI é igual a 1. Questão 8. Calcule a função de transferência para o controlador abaixo. Então, a função de transferência, todos sabem, é a saída sobre a entrada. No caso aqui, obviamente, a saída é V de output, de saída, VO de T, em função de T, dividido pela entrada, que é VI de T.
Então aqui temos um controlador que usa um sistema operacional, um amplificador operacional, esse aqui. Então vamos ao equacionamento. Então, uma das propriedades mais importantes de um amplificador operacional, ou um amp-op, né, é que as tensões aqui da entrada do terminal menos e do terminal mais é igual, né? Essas tensões são iguais, né? Além disso, a corrente que entra, né, aqui, a corrente que entra nos terminais é zero. A corrente que entra aqui é zero no terminal menos, e a corrente que entra também no terminal mais é zero, ou seja, tem uma impedância infinita, né? Uma impedância infinita nesses terminais de entrada, né? Como se conhece. E podemos modelar esse sistema através das impedâncias, né? Fica mais fácil que obter as equações diferenciais e fazer a transformada de Laplace. Então, com as impedâncias já, né, no domínio S, fica mais fácil, porque fica uma transformação direta e podemos trabalhar com apenas blocos, né? Então, essa parte de baixo que fica como se fosse uma impedância Z1, um bloco Z1, e aqui em cima um bloco Z2. Então, no domínio da frequência, temos aqui uma resistência e uma capacitância em série, então fica R1 mais, o Z1 fica R1 mais 1 sobre SC1. Aqui já é a transformada Laplace, né, da integral, né, da corrente que passa pelo capacitor. Então a impedância é esse valor. Advém daí dessa equação do capacitor, diferencial do capacitor. Z2 é R2 mais 1 sobre S vezes C2 também. Então agora basta fazer o equacionamento. Então podemos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes no terminal 1 aqui, e observamos que nesse terminal a corrente I1 mais a corrente I2 mais a corrente que entra no terminal menos é igual a zero. Claro que a corrente no terminal menos é zero, né? Então, mas para constar, né, no equacionamento da lei de Kirchhoff das correntes, como se fosse análise nodal. Então, a corrente que flui do terminal menos para o terra é a corrente I1, e como a tensão lá é zero, então fica V de entrada no domínio S sobre Z1, mais a corrente que flui desse terminal menos para o terminal de saída VO de output, então fica VI de input menos VO de output dividido por Z2, mais zero igual a zero. Então temos uma equação simples agora no domínio S. Agora, agregando os termos semelhantes, que é o V1, VI, né, e o VI aqui, podemos colocar em evidência o V de entrada sobre Z1 sobre Z2, então fica 1 sobre Z1 mais 1 sobre vezes Z2, 1 sobre Z2 vezes V de entrada, né? Isolando os termos, podemos escrever agora a equação na forma, né, na forma de saída sobre a entrada. Agora, isolando a saída sobre a entrada, fica Z2 é igual a 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2. Muito fácil, né? Basta passar para o outro lado o valor de V output sobre Z2, ele fica positivo, e passar multiplicando o Z2, né? Para isolar VO sobre VI. Então, no final das contas, ao se eliminar Z2 aqui e Z2 aqui, ao se eliminar esse termo aqui com esse aqui, fica essa expressão para a saída sobre a entrada, que é Z1 mais Z2 sobre Z1. Agora, podemos substituir pelos valores
conhecidos de Z1 e Z2. Então temos as expressões, substituímos aqui, Z1 e Z2 e embaixo Z1. Então, ao final, podemos também substituir agora pelos valores conhecidos de fato, né, das capacitâncias e resistências. Então, a resistência R1 valia 400 kΩ, aqui embaixo a capacitância C1 valia 4 microfarad, aqui embaixo, e aqui o valor da resistência R2 valia 110 kΩ. Então, fazendo as simplificações devidas, obtemos aqui, depois de, né, podemos fazer os cálculos e simplificar, podemos obter uma expressão mais simples no domínio S, né, em função de S, que é a expressão da saída sobre a entrada. Aqui fica 1 sobre 5 vezes 51S mais 50 dividido por 8S mais 5. É muito simples fazer essa simplificação. Questão 9. Então, agora temos a equação 9, que é a questão 9, que é a equação diferencial abaixo é não linear. Para o ponto de operação U igual a 3, o equilíbrio estático é aquele onde a aceleração é 0 e a velocidade é 0 para a mesma entrada U igual a 3. Então, pede-se, a letra A, indique o valor de Y, né, que é a saída, para o ponto de equilíbrio estático, né, para o equilíbrio estático. Quando a entrada é aplicada e já cessou toda a movimentação, né, de aceleração e velocidade. Letra B, qual o termo não linear? Basta observar, né, para descobrir. Obtenha uma expressão linearizada do termo não linear, ou seja, para linearizar temos que usar a série de Taylor. Substitua a expressão linearizada na equação diferencial. Aqui tem uma observação, então, observação. Ao obter a expressão linear do termo não linear da equação, basta fazer uma mudança de variável para as variáveis y e u, né, da saída e da entrada, no ponto de equilíbrio, para obter uma nova equação diferencial, que descreve a operação nas proximidades do ponto de operação da seguinte forma. Então, nesse ponto de operação, eu tenho uma substituição de variável, y é igual o y do ponto de equilíbrio, ou a saída do ponto de equilíbrio, mais y chapéu, que é a nova variável, e u é igual a u barra, que é a entrada para o ponto de equilíbrio, mais u chapéu, que é a mudança de variável, né? A entrada, nova variável de entrada, u chapéu. Então, letra A. Para a velocidade e aceleração 0, né, o ponto de operação pode ser calculado simplesmente, considerando a aceleração y 2.0 mais 2y.0. Então, agora 3 vezes a raiz quadrada de y igual a 2u, basta aplicar a entrada u barra, né, que é para o ponto de equilíbrio que foi dada, que valia 3. Então, a entrada que foi dada, que era 3, isolando o valor de y barra, obtemos, para esse ponto de equilíbrio, o valor 4. Simples, então. Letra B, qual o termo não linear? O termo não linear, obviamente, observando a equação diferencial, é essa raiz quadrada aqui de y, ou da saída. Esse termo é não linear, né? O termo não é linear. Então, aqui a letra C pede, obtenha uma expressão linearizada do termo não linear. Então, o termo não linear, como vimos, é a raiz quadrada de y, né? Agora, usando a série de Taylor para apenas os dois primeiros termos, para o ponto de operação, né? Por quê? Porque esse termo aqui é de segunda ordem, porque está elevado ao quadrado, então a equação continuaria não linear, né? Se aproveitarmos esse termo. Assim, não devemos aproveitá-lo, porque senão não faz sentido.
Então, para a série de Taylor, para escrever uma equação em função de polinômios, né, de ordem enésima, né, uma função podemos escrever dessa forma. Então, primeiro fazemos o cálculo de f para o ponto de equilíbrio, que é para o ponto de operação, y barra, mais a diferencial da função com relação a y, para o ponto de operação também. Então, aqui temos que substituir pelo ponto de operação, y barra, ou seja, a derivada da função tem que ser substituída a variável dessa derivada pelo y barra, vezes y menos y barra. Ou seja, assim que podemos linearizar uma função usando a série de Taylor. Aqui, naturalmente, é a série de Taylor para uma única variável, porque a função agora f de y, ou a função que deve ser linearizada, é a raiz quadrada de y. Então, para o ponto de operação, y barra, temos o valor 2. Por quê? Porque y barra é igual a 4, então, para esse valor é a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. A derivada da função com relação a y, então, df dy é igual a 1 sobre 2 vezes y elevado a menos meio. Assim, esse é o valor da derivada. Substitui agora, temos que substituir o valor de y por y barra. Então, fica 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 4. Mais a raiz quadrada de 4 é igual a 2 vezes 2, então resulta em 4. Vezes y menos 4. O y menos 4, por quê? Porque o y barra é o valor de 4, como podemos ver aqui. Então, a expressão linearizada desse termo raiz quadrada de y é nada menos que 1 sobre, quer dizer, 1 mais y sobre 4, conforme vemos aqui. Então, podemos agora observar graficamente essa linearização para o ponto de operação, né, do y igual a 4. Então, para esse ponto de operação, observamos aqui que graficamente aqui podemos notar exatamente o ponto de tangente, né, da função linear com a raiz quadrada de y, né? Ou seja, esse ponto aqui de operação. Então, ficou perfeitamente linearizado no ponto desejado de operação. Então, a função agora linearizada, podemos substituir a raiz quadrada de y pelo valor da função. Então, fica y 2 pontos, mais 2y ponto, mais 3 vezes 1 mais y sobre 4. Isso é igual a 2u, que é a entrada. Podemos multiplicar e isolar, né, e deixar somente os termos em y do lado esquerdo e os termos de u do lado direito, e sem u e nem y. Né? Então, fica y 2 pontos, mais 2y ponto, mais 3 quartos de y, é igual a 2u menos 3. Também é possível fazer uma mudança de variável na equação, na diferencial original, como tínhamos mostrado, né? Fazer uma mudança de variável. Então, essa mudança, y é igual a y barra mais y chapéu, e u é igual a u barra mais u chapéu, que é para pequenas oscilações no ponto de operação. Então, fazendo a derivada primeira, né? A derivada segunda da função aqui y, podemos substituir aqui. Então, a derivada primeira dessa função e a derivada segunda, então o termo de constante y barra é zero, então fica né, apenas aqui o y chapéu, 2 pontos, que é a derivada segunda do y chapéu, aí aqui 2 vezes y ponto, a derivada primeira dessa função y, o termo constante fica zero, então fica só a derivada primeira do termo y chapéu, mas agora aqui é o y diretamente, ou seja, aqui não tem derivada, então o y barra vem, né? Mas como o y barra vale 4, então fica 4 mais y chapéu, aqui substituindo, né? Fica dessa forma.
E o U, como o U não tem derivada, então o valor de U barra entra, que é a entrada inicial dada, né, de 3, e o chapéu vem diretamente para cá, sem nenhuma derivada. Então, simplificando essa equação, podemos obter agora a equação na forma mais simples, em termos de novos variáveis para esse ponto de operação. Então, fica y chapéu 2 pontos, mais 2y chapéu ponto, mais 3y chapéu igual a 2u chapéu. Então, essa é uma forma de linearizar essa equação diferencial não linear. Questão 10. Agora, a questão, uma das mais fáceis. A ação de controle de um controlador é definida pela equação abaixo. O controle é realizado em função do erro, né? Do erro, esse erro é calculado a diferença, né, pelo valor de referência, naturalmente, e a saída, né? Obtém essa função de transferência desse controlador. Então, o primeiro passo é aplicar, né, a transformada de Laplace. Então, fazendo a transformada de Laplace do termo do erro, né? Então fica o erro maiúsculo no domínio S, agora dessa forma. Então fica 5 E de S mais 3, 1 sobre S, que é a transformada de Laplace, né, para as condições iniciais nulas, né? 1 sobre S vezes o erro, mais S ao quadrado, que é vezes E de S, que é a transformada de Laplace para a derivada. Então, agora podemos deixar a saída, né, sobre a entrada. A saída é U, o erro, a entrada é E, que é o erro. Então fica dessa forma aqui a equação deste controlador. Simples, S ao cubo mais 5S mais 3 dividido por S. Então é isso aí. Então essa é a resolução dessa avaliação de sistemas de controle. Muito obrigado. Então, é necessário fazer exercícios, bastante exercícios, para ter habilidade para resolver essas questões e outras. Obrigado.